A gente vai falar aqui então da balística. Falamos dos, das armas brancas e agora vamos entrar nas armas de fogo, beleza? Bom, já falei para vocês, né? Os projetis de arma de fogo são classificados, né? Quando perfuram, em regra, como instrumentos pérfuro-contundentes, produzindo feridas pérfuro-contusas, e a maior causa de exame em INLs desse tipo aqui de ferida quando a gente encontra, tá? Bom, é, vamos falar um pouquinho de arma de fogo, né? Algumas coisas que vocês precisam saber, que a gente vai falar o foco maior da nossa aula é sobre as lesões produzidas pelos projéteis, obviamente, mas os examinadores cobram nas provas de medicina legal alguns conceitos básicos ali sobre arma de fogo, munição, que vocês precisam saber, tá? O que é basicamente uma arma de fogo, pessoal? É um instrumento produzido para arremessar projéteis por meio de força expansiva de gases liberados pela queima da pólvora, tá? Então, nós temos um recipiente dentro do projétil, dentro da arma de fogo, e você vai colocar aí o projétil, que você vai colocar a munição. Nós temos um pino, um mecanismo desencadeador da queima dessa pólvora, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a espoleta. E aí, quando esse pino ele é acionado, esse mecanismo ele é acionado, o gatilho é acionado, esse pino vai lá, desencadeia a queima da pólvora. A queima da pólvora ela acontece de forma muito rápida, com produção de grande quantidade de gases, e a força expansiva desses gases é que arremessam o projétil para frente, ok? Então, coloquei aqui para vocês, né? Eles possuem uma câmara de combustão onde se aloja o cartucho. E possuem também um cano pela qual o projétil percorrerá, né, o seu trajeto antes de entrar em contato, né, com o ar mesmo, antes de cruzar o ar e atingir o seu alvo, tá? Já vi algumas características do cano que são importantes aqui vocês compreenderem. A arma de fogo é uma arma de arremesso complexo por conta desse mecanismo todo que ela tem envolvido para arremessar o projeto, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? As armas de fogo, elas podem ser classificadas quanto ao porte, ok? E aí as armas, elas vão ser fixas, móveis, semi-portáteis ou portáteis, tá? Como o próprio nome diz, né? O que isso tem relação? Com a sua possibilidade de transportar a arma ou não. Então, as fixas são aquelas produzidas em construções de guerra, construções militares, por exemplo, presas ao chão, ou navios de guerra. As móveis são aquelas, né, que foram produzidas em carros de combate ou dispositivos de roda. As semi-portáteis são aquelas que são fáceis de montar e desmontar, mas elas não podem ser carregadas por apenas uma pessoa, precisa de mais de uma. E as portáteis, então, né, que é o foco do nosso estudo aqui, estão aquelas que podem ser carregadas por uma única pessoa, que podem ser usadas de forma mais comum na produção de lesões no âmbito aqui da medicina legal, tá? E as portáteis, pessoal, elas podem ser longas ou curtas, tá? E aí a gente vai ver aqui. As longas são fuzil, carabina, mosquetão e espingarda, e as curtas são as pistolas e os revólveres, tá? Eu falo para vocês, né, do cano da arma, a gente também pode classificar as armas quanto à arma do cano, que é o diâmetro interno do cano ali, né, das armas. E aí, então, as armas longas, que vão ser classificadas quanto à alma do cano, esta alma ela pode ser lisa, e aí as lisas vão ser as espingardas, e as almas elas podem ser raiadas, né? E aí as outras aqui que eu coloquei para vocês são raiadas, né? Então, fuzil, carabina e mosquetão, elas são raiadas. E o que é basicamente essas raias, né? São sulcos que são produzidos no interior do cano da arma, que fazem com que o projétil adquira um movimento de rotação antes de ser arremessado para o meio.
E esse movimento de rotação, ele tem a finalidade de dar mais estabilidade para o projeto de arma de fogo. Com mais estabilidade, a distância que ele percorre, a velocidade que ele atinge são maiores, beleza? Então, lembrem-se disso, porque isso é importante também quando a gente for fazer exame de comparação balística, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? E aí também a gente pode classificar as armas de fogo quanto ao calibre, certo? E o calibre, pessoal, ele pode ser medido de duas formas, tá? Nas armas de cano longo raiadas, ou ela é a medida do diâmetro interno e do cano na área mais profunda das raias, certo? Então, nós vamos ter ali as raias, né, que eu falei para vocês, que são os sulcos, né, fazendo ali a boca do cano. A gente vai pegar os pontos mais profundos desse sulco e vai fazer a medida. E aí, então, é o calibre dado pela medida do diâmetro interno do cano. Para as armas lisas, você pode fazer essa classificação através do diâmetro externo do projétil, tá? Então, também podemos fazer a classificação de calibre quanto diâmetro externo do projétil. E aí existem dois sistemas que fazem essa classificação. Um é o sistema europeu, que apresenta os números em milímetros, e outro é o americano, o anglo-saxão, que apresenta em frações de polegada. E aí essa classificação é que a gente vê lá, essa arma é 9 milímetros, 7,65, ou então se for em polegadas, 0,38, 0,380, 0,32, 0,320, e vejam que, de acordo com a classificação, a gente tem compatibilidade entre essas medidas entre calibre. Então, nós temos compatibilidade entre o calibre 9 milímetros e o 38 ou 380, entre o 7,65 e o 32, porque o sistema de medida foi feito ou no europeu ou no anglo-saxão, tá? Nós temos uma lei, né, que é extremamente importante dentro desse contexto, que é a BURS 1826 de 2003. Ela vem tendo vários decretos depois que vão modificando algumas coisas. Essa lei é o Estatuto do Desarmamento, tá? A única coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente não vai estudar essa lei, porque isso não é cobrado tanto na medicina legal, mas é um entendimento do seguinte, tá? Esse estatuto, ele prevê, né, dois órgãos, que são o SINARME e o SIGMA, tá? E aí, o que são basicamente esses órgãos? São os órgãos que fazem o cadastro e o registro, né, e estão relacionados ali com as armas de fogo, tá? O registro, ele vai além um pouquinho disso, mas principalmente o cadastro. E aí, pessoal, o SINARME é o Sistema Nacional de Armas, a sigla. O SIGMA é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. É basicamente entender que no SINARME a gente está, a maioria parte tem o cadastro, é feito o cadastro, o controle da maior parte das armas no âmbito de segurança pública, tá? Então, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, guardas municipais, cidadão comum, todos esses vão ter o registro de suas armas no SINARME, tá? O SIGMA é mais relacionado com defesa de Estado e são mais relacionadas às armas das Forças Armadas e das Forças Acessórias. Eu coloquei PM, Colégio de Bombeiro Militar, ABIN, ok? E ao não confundir, né, o cadastro, que é um documento que registra a existência física da arma, né, a existência física da arma, com o registro, que é relacionado com a sua situação legal. E aí, então, quando a pessoa obtém lá o registro da sua arma além do cadastro, ela também pode ter lá, né, porte, só autorização para portar arma dentro de casa, enfim, é isso aqui que eu quero que vocês entendam, né, de conceito mais geral, tá bom? E aí, nesse Estatuto do Desarmamento, a gente vai ter ali também, né, artigos explicando sobre as armas de uso permitido e as armas de uso restrito, tá? Armas de uso permitido são aquelas que o cidadão comum pode ter.
armas de restrito, como o próprio nome diz, restrito ali a algumas polícias, militares, etc. Beleza? Bom, além da arma de fogo, o outro elemento importante que vocês precisam compreender é a munição ou cartucho, tá? E aí, pessoal, o que que é importante aqui? Vocês saberem cada parte que compõe, os elementos que compõem a munição e cartucho. E aí eu trouxe aqui para vocês: estojo ou cápsula, espoleta, pólvora, projétil e bucha, que não é sempre que a bucha está presente, mas esses outros 4 estão presentes, tá? O estojo e a cápsula é o receptáculo que armazena os outros elementos da munição, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, né? Então, vejam aqui, nesse projétil, a gente tem aqui, ó, como eu coloquei, estojo, né? Que é o receptáculo que tem os demais elementos ali da munição, beleza? Nós temos a espoleta, que é a parte que é acionada, destinada a inflamar a carga, e quando detonada, dá início à combustão da pólvora, né? E aí esses projéteis, eles podem ser de chumbo nu, são menos raros, ou jaquetados, né, que possuem uma jaqueta ao seu redor. E aí, então, os elementos que são usados além do chumbo é cobre, latão e níquel, tá? Isso é importante, porque quando a gente for fazer pesquisa de elementos para a gente caracterizar uma determinada ferida, por exemplo, a mão do atirador, são esses elementos que a gente vai pesquisar, que a gente vai procurar, tá? E aí, existe um conceito teórico que a gente chama de poder de parada, né, ou stopping power, que é basicamente a capacidade que um projétil tem de parar a resposta de uma pessoa. Então, seria a capacidade que um projétil tem, né, de inutilizar ali uma pessoa. Isso é muito mais teórico, mas às vezes eles cobram uns conceitinhos aí. Então, só para vocês lembrarem que tem esse conceito. E aí, pessoal, além desses 4 elementos, a gente pode ter também, em alguns projéteis, o que a gente chama de bucha, que é um disco que separa a pólvora do projétil, tá? E isso geralmente está presente em armas de alma lisa, como as espingardas, em que você tem ali nos cartuchos projéteis múltiplos, né? A gente vai até ver, hoje, acho que hoje não vai dar tempo, vai ser na próxima aula, mas uma ferida produzida por um disparo de uma espingarda. A gente tem ali vários baulins, né, que são pequenas esferas dentro do cartucho e vão ser dispersadas depois do tiro. E aí, nesses casos, a gente tem, então, o que a gente chama de bucha, que é isso aqui. A bucha pode provocar lesão também, se o indivíduo estiver muito próximo da boca do cano da arma na hora que o disparo é efetuado, tá? Então, vejam aqui, eu trouxe para vocês, né, um exemplo que não tem bucha e um outro exemplo que tem a bucha agora. E aí, né, a ideia é basicamente a mesma daquela ali com relação aos demais elementos, ok? Bom, e aí, pessoal, a gente chega no estudo da balística propriamente dita. A balística, ela é dividida em balística interna, balística externa e balística terminal ou de efeitos. E o que vocês precisam compreender aqui? Olha só, a balística interna é aquela, como o nome diz, é aquela que estuda as armas de fogo propriamente dita e o mecanismo de disparo das armas de fogo. E aí aqui tem um dado muito importante, que é o seguinte. A gente vai entender um pouco melhor isso também ao longo da aula de balística, das lesões. Mas para vocês já ficarem com essa ideia desde já. Imaginem vocês que nós temos uma arma, né, agora de alma raiada, não de alma lisa, que a maioria são almas raiadas, as armas longas. Quando o projétil ele entra, né, ele passa dentro do cano da arma, ele sofre, né, uma série de vibrações, ele sofre rotação, e aí, quando ele passa pelo cano,
nós temos microdeformações que são desencadeadas pelas raias nos projéteis de arma de fogo. Então, se a gente pegar o projétil de arma de fogo, a gente vai, isso é microscópico, né? A gente vai ver microdeformações que foram desencadeadas pelas raias, tá? E essas microdeformações é que permitem a gente fazer o estudo de comparação balística através de microscópios comparadores, tá? Então, a balística, então, né, ela é muito importante na hora que nós temos um caso concreto, na hora que nós temos a apreensão de uma ou mais armas de suspeitos, e aí nós temos também projéteis de arma de fogo que foram recuperados do corpo, né, das vítimas naquele contexto. E aí a gente vai levar essas armas para os laboratórios, então, né, a gente vai, nós, por exemplo, estamos fazendo uma necrópsia aqui, recolhemos ali 3, 4, 5 projéteis de arma de fogo, encaminhamos para a área de balística, né, dos institutos de criminalística, e lá na área da balística, né, no serviço de balística, eles vão pegar essas armas que foram apreendidas, efetuar disparos de teste, e aí vão fazer comparações entre os projéteis disparados pela arma e os projéteis retirados pelo corpo. Essas microdeformações, elas são tão precisas que é como se fosse uma impressão digital da arma nos projéteis, entendeu? E aí nós conseguimos, fazendo essas análises, separar armas mesmo de mesmo calibre, tá? Então vamos supor que a gente recolheu 5 projéteis de uma arma 9 mm no corpo de uma pessoa. Se eu tiver várias armas 9 mm, as deformações, elas são tão particulares e específicas que nós conseguimos separar quais armas efetuaram o disparo de quais projéteis, beleza? Bom, saindo da balística interna, né, e entrando na balística externa, isso é basicamente a trajetória que o projétil tem depois que ele sai da boca do cano da arma até atingir, né, o seu ponto de parada, até assim, atingir seu alvo, seja ele corpo humano, seja ele alguns outros locais, enfim, qualquer coisa. O trajeto, né, balística externa é esse trajeto que o projeto faz até atingir seu alvo. E aí, pessoal, a balística de efeitos ou terminais, né, que é o que a gente, né, como médico legista, na área médico-legal realmente faz, é estudar os efeitos no alvo, para a gente aqui, então, o corpo humano, e tentar fazer inferências quanto, por exemplo, a distância percorrida até o corpo humano. Então, nós vamos ver muito aqui na parte de balística, e que é muito cobrado de vocês nas provas de concurso, são elementos que a gente caracteriza nas feridas produzidas por armas de fogo, né, pelos projéteis de arma de fogo no corpo humano, e tentar, e a gente vou mostrar aqui para vocês, fazer inferências quanto à distância do disparo, por exemplo, tá? Os projéteis de arma de fogo, eles têm efeitos deletérios no corpo humano, basicamente por ação direta e por ação indireta, tá? Por ação direta, que é o mais comum, né, são os que a gente chama de mecanismo de martelo e de cunha, tá? Então vejam o que significa mecanismo de martelo, né? Se a gente pensar na atuação de um martelo, o que ele faz? Ele empurra a massa à sua frente de acordo com o contato que a gente tem com o instrumento. Então é isso que o projeto de arma de fogo faz. Ele empurra a massa conforme ele vai atravessando o corpo, né, pelo transfixor, e vai produzindo aquele túnel. E também um mecanismo de cunha, está muito relacionado com a energia, que em alguns locais ele vai abrindo caminho entre os tecidos, tá? Mas a maior parte de atuação é pelo mecanismo de martelo propriamente dito, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, né? A gente vai aprofundar isso mais para frente um pouquinho, principalmente quando a gente falar de projetos de alta energia, que é a formação das cavidades permanente e cavidade temporária, tá?
O que é basicamente isso daqui, né? Nesse mecanismo de atuação de martelo, né, nós temos uma atuação por esmagamento dos tecidos e também por estiramento, relacionado com a distensão dos tecidos. E aí a gente vai ver, né, ondas de choque, ondas de pressão, para entender um pouco melhor isso, mas a ideia inicial que eu quero que vocês tenham é que o mecanismo de esmagamento é ele que vai produzir aquele túnel, né, que então ele vai esmagando, empurrando os tecidos ali, e isso vai formar uma cavidade permanente. Além disso, nós temos estiramento pela distensão dos tecidos, que vai fazer cavidades temporárias que podem, no resultado final, aumentar a cavidade permanente. Como eu falei para vocês, como essa questão da cavitação, né, principalmente a formação da cavidade temporária, ela é muito mais importante nos projetos de alta energia, nós vamos discutir isso melhor quando falarmos de projetos de alta energia, tá? E além disso, a gente tem uma ação indireta, né, que está relacionada com a transmissão de energia e do movimento vibratório dos projetos que transferem então energia e podem provocar lesões à distância por uma ação indireta, né, conforme a quantidade de energia também que é transferida, tá? E aí, pessoal, basicamente, então, o projétil, ele atinge o alvo, né? O alvo, corpo humano, ele causa uma ferida de entrada, então nós vamos estudar as características da ferida de entrada. Ele pode sofrer algum tipo de fragmentação, achatamento, torção ou deformações em seu trajeto, e a gente vai falar um pouquinho também sobre alterações de projeto. E aí, então, eu coloquei aqui para vocês, às vezes, né, produzir uma ferida de saída ou mais de uma ferida de saída, tá? Então, vejam, né, que um projétil, ele pode entrar no corpo e se alojar dentro do corpo, então nós vamos encontrar um orifício de entrada, vai ter um trajeto, mas não vai ter um orifício de saída. Nós podemos ter um projétil que entra no corpo e transfixa completamente, então nós vamos ter um orifício de entrada e um orifício de saída, mas nós temos algumas situações que esses projéteis, eles sofrem deformação, e aí então eles podem se fragmentar ou fragmentar ossos, produzindo, né, esquírulas ósseas, e aí nós temos mais do que um orifício de saída para o mesmo projétil, tá? Claro que o estudo, o exame pericial vai ajudar a gente nessas questões, mas então lembrem que isso pode acontecer, beleza? E aí, pessoal, eu vou finalizar hoje nesse slide aqui, porque já são 10 horas, e a gente deixa para fazer estudo das lesões mesmo na próxima aula, né, na semana que vem. Mas o que eu quero que vocês entendam, né? Nós vamos ter nas lesões de entrada, principalmente, algumas alterações produzidas nos tiros encostados, algumas alterações produzidas nos tiros a curta distância ou a queima-roupa, e algumas alterações nos tiros à distância, tá? Qual é a ideia daqui? Vejam que o projétil, quando entra em contato com o corpo das pessoas, tendo perto ou longe, curta distância, encostado ou à distância, ele vai ter algumas alterações ali, né? E a gente vai falar dessas alterações, como, por exemplo, o próprio orifício de entrada, uma orla de escoriação, uma orla de enxugo. Vejam que essas são alterações relacionadas com o projétil propriamente dito. E aí, então, quando a gente não tiver outros elementos caracterizadores, a gente vai falar que esses tiros foram feitos à distância, em regra à distância, tá? Quando a gente tem elementos que não só o projétil, mas que saem da boca do cano, né, como gases, chama, pólvora combusta, grânulos de pólvora em combusta, atingindo o corpo dos indivíduos também, a gente vai ter algumas alterações que vão caracterizar esses tiros como sendo a curta distância e ou queima-roupa. A gente também vai ver, né, uma diferencinha aqui para alguns autores, mas aí nós vamos falar de orla de esfumaçamento, orla de tatuagem, orla de queimadura. E a gente tem, em algumas situações, que o tiro é feito de forma encostada,
E aí o cano, né, da arma ele pode ser parcial ou totalmente encostado no alvo, mas a gente vai ver também algumas alterações, como por exemplo a câmara de mina de Hoffman, que é sempre um indicativo de que aquele tiro foi feito de forma encostada com plano ósseo subjacente caloco-craniano, tá? Então a gente vai estudar isso tudo com mais calma. E aí, para a gente finalizar mesmo, então, só uma imagem aqui para vocês já terem uma noção de como isso funciona, tá? Então vejam aqui nessa imagem que a gente tem a boca do cano da arma, o projétil lá na frente que foi disparado, e aí vejam que tem uma série de outros elementos aqui que estão saindo da boca do cano da arma, que são basicamente o que eu falei para vocês: chama, pressão de gases, grânulos de pólvora que sofreu combustão e grânulos de pólvora incombusta. Quando apenas o projétil atinge o corpo, é porque esse tiro foi efetuado a uma distância tal que todos esses elementos não conseguiram, né, atingir o corpo, o alvo do indivíduo. E aí, seja corpo, seja veste. Tá? Mas a gente vai falar isso com mais calma. Quando esses outros elementos entram na jogada, produzindo lesões, a gente então vai poder classificar esses tiros como sendo nos orifícios de entrada a curta distância, queima-roupa ou eventualmente tiros encostados, beleza?